Olá, pesquisadora! Seja muito bem-vinda aqui ao meu cantinho favorito de trabalho, meu escritório. É daqui que todos os dias eu atuo junto com pesquisadoras como você, que eu faço essas pesquisadoras enxergarem realmente o impacto das suas trajetórias, do seu trabalho desenvolvido dentro do mundo acadêmico e transbordarem esse valor para o mercado de trabalho. E eu tô gravando esse vídeo para você porque eu quero te contar um pouco mais sobre a minha trajetória e sobre como é que nasceu o movimento Pesquisadoras de Impacto. E a verdade, pesquisadora, é que eu não sou uma pesquisadora, né? Eu não sou mestra nem sou doutora. Se você já me acompanha há um tempo, se você já viu ali a minha trajetória, você sabe já muito bem disso. Eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, mas a pesquisa, ela faz parte da minha trajetória desde lá do meu primeiro estágio na graduação. Quando eu ainda estava no bacharelado em Linguística na Universidade Federal de São Carlos, foi quando eu já comecei a atuar na área de comunicação e marketing, em contato realmente com pesquisadores em uma das maiores empresas brasileiras de pesquisa, que é a Embrapa. Desde o meu primeiro estágio, de quando eu fui para a Embrapa, eu estava naquele momento muito num processo de tomada de decisão. Se eu entrava no mestrado, meu projeto já estava pronto para entrar no mestrado. Eu era bolsista FAPESP de iniciação científica, então já estava tudo engatilhado para eu entrar no mestrado, ou se eu ia para o mercado de trabalho. Acontece que quando eu fui para a Embrapa para fazer o estágio lá em São Carlos, eu me apaixonei muito pela área da pesquisa. Eu amei estar do outro lado, que era justamente atuando no marketing, na comunicação institucional, sobretudo com a divulgação científica, que era aquele papel que eu tinha naquele momento de divulgar a ciência, de levar para a sociedade todas as transformações e os impactos que estavam sendo gerados ali, naquele ambiente da pesquisa. Nesse momento, então, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: não vou fazer o mestrado, eu vou para o mercado de trabalho, mas eu não quero perder as minhas raízes, eu quero continuar em contato com a pesquisa. E nesse momento, quando eu tomei essa decisão de não continuar ali no mundo acadêmico, de não seguir para o mestrado e ir para o mercado de trabalho, eu escutei de muitas pessoas, isso pessoas próximas da minha família, conhecidos, colegas da universidade, professores, o seguinte: pra que isso? Você não vai conseguir um trabalho. Lugar de linguista é dando aula, você tem que fazer mestrado, doutorado e esperar o concurso público abrir, porque linguista não tem espaço no mercado de trabalho. E eu sei que você também escuta esse tipo de comentário. Pois é, comigo não foi diferente. Já naquele momento, eu já escutava esse tipo de crença limitante de que lugar do linguista é na pesquisa acadêmica, aqui, fica aqui, você não vai conseguir um trabalho. Só que eu sempre tive a certeza de uma coisa, que é uma grande premissa na minha vida, que quando a gente tem vontade, quando a gente tem um objetivo muito claro no que a gente quer, a gente coloca a mão na massa, com sangue nos olhos, vai pra cima mesmo, a gente conquista, né? E aí eu falei, não, eu vou pro mercado de trabalho. E comecei naquele momento seguir meu feeling, mas seguir meu feeling com estratégia, que é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas: processo seletivo é estratégia, conquista de uma posição profissional é estratégia, né? Naquele momento eu falei, não, é estratégia. Fui lá, criei uma planilha, comecei a listar as empresas que eu gostaria de trabalhar e já focando em lugares que trabalhavam com a pesquisa. Eu me via nesse mundo, né, no mundo da pesquisa, só que fora do universo acadêmico, e eu consegui. Fiz networking, preparei meu LinkedIn, meu currículo, me posicionei realmente do jeito que eu queria no mercado de trabalho, e eu então entrei no meio do ano, meu último ano da graduação, como estagiária numa instituição privada de pesquisa. Fiquei 6 meses como estagiária, fui efetivada como assistente de comunicação e 2 anos depois promovida a coordenadora de comunicação. Foi nessa instituição de pesquisa que eu tive um grande crescimento na minha carreira, que eu realmente criei toda a minha base sólida do que eu ensino hoje para as minhas alunas, que é toda a minha visão como gestora, como recrutadora, realmente como líder de uma instituição privada de pesquisa. E foi também dentro dessa instituição que eu vi, pesquisadora, todos os dias, que nenhum negócio, nenhuma empresa, nenhuma indústria se sustenta sem uma boa área de P&D. E nesses 5 anos dentro dessa instituição de pesquisa que eu fiquei, toda essa bagagem como gestora, a minha primeira missão ali dentro
recapitulando aqui para vocês, era trabalhar a comunicação dos porta-vozes da instituição de pesquisa, que eram pesquisadores e pesquisadoras. Eu trabalhava então com toda a parte de divulgação científica das pesquisas desenvolvidas, então toda a área de comunicação, e eu treinava esses pesquisadores para se comunicarem no vídeo, na câmera, com a TV, no Globo Rural, nos jornais impressos e televisivos. Eu amava aquilo demais, era a minha grande paixão, ver realmente a gente traduzir tudo que era feito ali dentro da instituição e levar isso para a sociedade. Só que nesse processo eu comecei a entender que tinha uma falta muito grande, né, desses porta-vozes, de quem vem da pesquisa, uma dificuldade de conseguir se posicionar, de deixar claro o que estava sendo feito. Então muitas vezes a gente passava ali 2 horas treinando para uma entrevista, por exemplo, uma grande matéria no Globo Rural, para a pessoa ali, para o porta-voz, e falar 5 minutos, e eu ali ensinando, traduzindo. Essa foi a primeira visão que eu tive da dificuldade de comunicação do pesquisador e da pesquisadora. Depois foi quando eu comecei a avaliar as pessoas em processos seletivos e comecei a ver que chegava aquele currículo incrível daquela pessoa e, peraí, cadê? A pessoa não consegue falar dos pontos, eu não consegui entender o que essa pessoa fez, eu não consegui entender como que essa pessoa, essa pesquisadora vai contribuir aqui com essa vaga que a gente tá buscando. E aí isso foi começando a construir dentro de mim um desejo de contribuir com essa mudança. Eu quero ajudar essas pessoas. Além disso, dentro dessa própria instituição de pesquisa, eu trabalhei com pessoas incríveis, porque vocês, pesquisadoras e pesquisadores, são incríveis, né? E eu aprendi muito com essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas incríveis, super qualificadas e conhecedoras do que faziam, chegavam até a mim e falavam assim: Jaque, você pode ir lá dar uma sugestão pro fulano? É que a gente tá vendo tal ponto aqui a melhorar, mas você é a melhor pessoa para falar. E eu virava para essas pessoas e eu falava assim: o quê? Como assim eu sou a melhor pessoa para falar? Você é a pessoa especialista na área. Você tem que ser porta-voz desse seu desejo, dessa sua demanda. E são tantas histórias, eu poderia ficar horas aqui falando dessas histórias, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Mas foi um processo que eu comecei a pensar: peraí, as pessoas estão pedindo tanto a minha ajuda, as pessoas chegavam na minha sala pedindo tanto, já que me ajuda com essa apresentação, já que eu vou fazer um processo seletivo. E aí começaram a surgir demandas de fora, porque eles começaram a me indicar. E junto com esse meu propósito de mudança, eu quero contribuir com a pesquisa, eu quero contribuir com a valorização da pesquisa, que eu comecei em 2018. 2018 foi meu primeiro passo no empreendedorismo. Eu comecei a dar aulas, eu comecei a dar algumas palestras, era algo tudo muito pontual e conciliando ainda com o meu cargo de coordenadora. Em 2019, eu mudei de empresa, eu fiz uma transição e fui para uma startup focada em educação. E continuei, né, dando uma palestra, atendendo algumas demandas de pedidos de consultoria, de mentoria e cada vez mais, né, entendendo a necessidade que essas pessoas tinham de se preparar para se valorizar. Nessa startup de educação que eu atuei como gerente, um dos nossos principais clientes eram pessoas vindas do mundo acadêmico que estavam migrando para o mercado de trabalho também, principalmente vendendo cursos, mentorias e treinamentos. E também me chegavam com essa dor, já que eu preciso aprender a posicionar o meu produto no mercado. Eu estou terminando o doutorado e eu preciso vender esse curso aqui, eu quero vender esse curso, mas eu não sei como vender. E aí eu já estava, né, nesse processo do empreendedorismo, e quando a gente é picada pelo empreendedorismo, pelo nosso propósito, não tem como a gente fugir. Eu falo que quando a gente encontra aquela paixão e a gente se conecta com aquilo que a gente faz, não tem como desviar. Eu já tinha sido picada, né? E aí, então, em 2020, eu oficializei o meu negócio, fiz uma negociação dentro da empresa e eu comecei a dar os meus cursos, os meus treinamentos, principalmente focados em mulheres qualificadas como você. Em 2021 foi o grande crescimento, foi quando a gente cresceu tanto, esse projeto, essa empresa cresceu tanto, que eu pedi o desligamento do meu cargo de gerente e foquei completamente na minha empresa e aqui no trabalho que eu desenvolvo com as minhas queridas pesquisadoras de impacto. Realmente foi um momento, né, no meio do ano passado que nasceu o Pesquisadoras de Impacto, oficialmente o nosso movimento, e que eu passei a viver realmente
da transformação gerada para vocês, né, e por vocês. Nesse processo todo, assim, desde 2020, quando eu realmente oficializei o meu empreendedorismo, eu já atendi mais de 300 profissionais mulheres que estavam no mesmo processo que você pode estar agora, buscando um trabalho, muitas perdidas, sem saber qual era o seu foco, qual era o caminho que queria seguir. Dessas mais de 300 mulheres, a gente tem uma taxa aqui de 85% de aprovação nos processos seletivos. Eu quero cada vez mais ser essa fonte de transformação e de construção de uma nova era de pesquisadoras. Uma nova era de pesquisadoras que se orgulham do que fazem, que sabem do seu valor, que escolhem os seus destinos e que são defensoras da pesquisa. Estou te convidando aqui para seguir comigo nessa viagem. Na próxima semana nós começamos o GPS da pesquisadora. Eu vou te mostrar que tudo que você desenvolveu dentro do seu mestrado, no seu doutorado ou até no seu pós-doutorado é trabalho e gera impacto. Você vai aprender como utilizar a sua bagagem acadêmica ao seu favor, se destacando, se valorizando para conquistar a posição que você merece no mercado de trabalho. Eu tô te esperando no nosso primeiro encontro, dia 1º de fevereiro, às 7 da noite. Até lá!